Olá, gente. Olha eu de volta. Cheguei aqui agora para apresentar para vocês a nossa segunda videoaula. Como fazer o pão de batata doce. Quem já faz pão de batata doce aí? Ai, eu tô super ansiosa para ver como é que faz esse pão de batata doce, viu? Porque eu adoro batata doce e o pão deve ficar maravilhoso. Então, vamos agora chamar a Isabel para trazer essas orientações sobre como fazer o pão de batata doce, como deixar ele fofinho, como não deixar ele queimar no fundo. Isabel tem muito conhecimento disso, então vamos aproveitar essa aula e aprender bastante com ela. Vamos lá então? Continuidade à nossa produção de pães, hoje nós vamos estar aqui produzindo pão de batata doce. Então vou apresentar para vocês os ingredientes que a gente utiliza no pão de batata doce. O trigo, 1 kg de trigo, mas é interessante não colocar todo ele. 3 ovos caipira. Aqui tem mais ou menos 1 kg de batata doce, já cozida e batida no liquidificador para ela não ficar pedacinhos. 1 copo de leite. Temos também a água do cozimento da batata. Se você não quiser utilizar o leite, por questão de alguém ter intolerância à lactose, você pode utilizar somente a água da batata doce. Hoje aqui eu vou estar utilizando 1 copo de leite morno e 1 copo da água do cozimento da batata, também morno. Vou utilizar meio copo de óleo de coco. Vou produzir esse pão com mel de abelha, ele vai ficar muito gostoso. Vou colocar uma colherzinha rasa de canela moída, mas isso é opcional, se as pessoas não quiserem. Se vocês não quiserem, não precisa colocar, ou pode trocar, colocar cravo ou deixar sem nenhum dos dois sabores. E uma pitadinha de sal, só para quebrar o doce, para não ficar aquele doce enjoativo, tá certo? 10 gramas de fermento biológico. E aí nós vamos agora estar misturando aqui o trigo com o fermento. Eu não vou colocar todo o quilo de trigo, porque durante a produção a gente precisa de um pouco para poder estar passando nas mãos. Quando ele amolece, fica grudando nas mãos e na forma, tá bom? É interessante colocar o fermento aqui logo. É um dos primeiros passos. Quando vocês forem comprar fermento, ou vocês compram esse pacotinho, assim de 10 gramas, que já é a conta de 1 kg de trigo, ou um pacote daqueles menores, porque aqueles grandes de 1 kg só é bom para quem produz em panificadora, né? Porque utiliza muito de uma vez só. E em grande quantidade, a produção em grande quantidade. Porque se vocês comprarem aquele pacote grande, ele, à medida que você vai utilizando, abrindo para utilizar, ele vai perdendo a validade. E vai chegando do meio para o fim, já não tem mais nenhum... Não deixa a massa mais crescida, tá bom? Então, eu vou agora tá batendo os ovos. É interessante quebrar os ovos numa vasilha separada, não direto, porque a gente nunca sabe, pode ter algum que tem algum problema. Aqui junto com os ovos, eu vou colocar o óleo de coco extra virgem, mas vocês podem utilizar também banha de porco ou outro tipo de óleo que vocês preferirem. Aqui a gente não usa óleo de soja, entendeu? Então por isso que em momento algum eu coloco o óleo de soja aqui, que
a gente não utiliza. Então, um copo de leite morno e um copo da água de cozimento da batata doce. E o copo de mel de abelha. Essa batata ela não está tão doce, por isso que eu botei um copo cheio. Se fosse uma batata produzida na nossa roça mesmo, eu acredito que ela estaria bem mais doce. E aí eu destaco aqui a importância da origem dos nossos alimentos, porque quando a gente sabe de onde ele veio, a gente sabe do sabor, a gente sabe onde a gente pode mudar, acrescentar, né? Como essa aqui eu comprei no supermercado, então eu não sei exatamente. Então, eu misturei o fermento aqui no trigo. É interessante, pessoal, nunca misturar o sal aqui, junto com o trigo e o fermento. Então, nós vamos colocar essa pitadinha de sal aqui, não precisa tudo. Vamos colocar essa pitadinha de sal aqui. E vou colocar também a batata aqui, para poder bater e dar um creme bem gostoso, para a gente poder misturar ali no trigo. Vou dar uma batidinha rápida e já volto. Só lembrando que, para quem tem problemas com doce, esse pão eu não experimentei ainda, mas se alguém quiser tentar fazer ele sem nada de mel nem açúcar, se a batata tiver muito doce, eu acredito que dá para produzir ele sem incluir nada de mel e nem de açúcar, entendeu? Façam uma experiência. A gente vai aprendendo com as experiências que a gente vai tentando no dia a dia, né? Isso não quer dizer, gente, que na primeira receita que vocês fizerem vai dar tudo certo, vai ficar bonitinho. Não importa se o pão fica grande, se fica pequeno, se fica torto, se fica liso. O importante é vocês fazerem, vocês tentarem. A perfeição, o formato do pão, isso aí vocês vão acertando depois, entendeu? Vocês vão modelando, vocês vão descobrindo forma, agilidade nos dedos, para poder criar novas formas do pão, entendeu? Então, não pensa da primeira vez ficar com uma preocupação. Eu gosto também de pegar essa quantidade de massa aqui e fazer um pão de 1 quilo, de trigo, mas aqui vai dar muito mais do que 1 quilo de trigo, porque só de batata a gente colocar aqui 1 quilo, entendeu? Então é isso, eu vou amassar, vou sovar essa massa e depois vou trazer para vocês ver como é que ela ficou, tá certo? Quero mostrar aqui a consistência dessa massa, olha. Ela tá uma massa bem leve, bem macia, entendeu? A massa ela não deve ficar pesada. Se uma hora você estiver amassando, sovando o pão, e a massa estiver pesada, vocês podem mornar um pouquinho de leite ou de água e adicionar até ela ficar no ponto certo, nesse ponto aqui. E agora eu vou fazer aqui um pão grande. Eu vou dividir essa massa. Vou fazer um pão grande e uns pães pequenos. O pão grande eu vou colocar nessa forma ali, vai ficar só ele. E depois eu vou estar dividindo os pães pequenos em outra forma. Não deve colocar na mesma forma os pães pequenos e o pão grande. Porque o pão grande ele demora mais de crescer e também de assar. Se você coloca, os pães pequenos vão assar
você vai ter que abrir o forno antes da hora e vai murchar o pão, esse pão grande, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, vou cobrir, de preferência que deixe ele no cantinho reservado, um pouco longe da corrente de ar, porque ele pode murchar. E na hora, pessoal, de descobrir ele para assar, é bom tirar o pano lá perto do forno. Não tira antes não, para ele não murchar, senão se ele estiver muito inchado, ele desce de vez. E aí ele fica apilado, fica bem duro, tá certo? Então eu vou colocar ele ali, no canto reservado da corrente de ar. Vou cobrir por uns 40 minutos, 30, 40 minutos. E vou aguardar até na hora que ele dobrar de volume para poder assar, tá bom? Então, o resultado da nossa atividade de panificação. Esse aqui é o nosso pão de batata doce com mel de abelha. Ele está muito gostoso. Mas aqui o quilo de trigo deu tudo isso aqui, com mais o acréscimo da batata doce, dos outros ingredientes, deu tudo isso aqui. Então rende bastante. Se a gente fosse fazer aqui, dividir em pães pequenos, daria na média de 25 pães pequenos, de 25 a 28 pães pequenos, né? Médio. Então, eu só queria mostrar para vocês a diferença quando a gente usa a vasilha com água dentro do forno para gerar o vapor e quando a gente assa o pão sem o vapor. Veja bem, esse pão, pelo tamanho dele, pela proporção, não queimou, tá vendo? Porque tinha um prato, né? Eu coloquei esse prato de alumínio dentro do forno, embaixo da grade do forno, com água. Então gerou o vapor e não deixou queimar. Aí eu coloquei esse aqui para assar e descuidei. Olha só. E o tempo ainda foi menor, entendeu? Até os pães pequenos queimaram embaixo. Então, é só uma sugestão para vocês. Sempre que vocês forem assar o pão, nunca deixassem a água dentro do forno para gerar o vapor, entendeu? Para não ficar queimado assim, porque na maioria das vezes, além de queimar por baixo, queima também por cima, tá certo? Então, essa foi a nossa produção de hoje. A gente segue com mais uma outra videoaula depois, né? E eu espero que vocês tenham gostado e que vocês coloquem isso em prática, porque é muito bom quando você quer tomar um café final de tarde com pão quentinho. Você faz isso meio-dia, quando é 4 horas você já está com o seu pão quentinho para o lanche da tarde ou então para o café da manhã do dia seguinte. Então é bem prático, além de você utilizar coisas que você tem em casa, né? E assim, pessoal, vocês podem também substituir o trigo por outro tipo de massa. Vai testando, vai substituindo, inclusive massa de mandioca, massa de banana verde, né? A farinha da banana verde. Vocês podem ir substituindo. Tem que fazer a criatividade, né? Florar, porque aí você vai descobrindo e a vontade é cada vez mais de você colocar isso em prática, fazer novas descobertas, tá certo? Então esse pão ele tá muito gostoso, vem tomar café conosco. Mas eu espero que vocês consigam também fazer aí e sair até melhor, entendeu? Porque eu sei que muitos de vocês já têm esse tempero na mão. Mesmo que não for fazendo pão, mas já sabe, já tem um tempero bem refinado, né? Bem apurado na mão de vocês. Quando vocês vão mexer com a cozinha, sai coisas maravilhosas. Então é isso, eu agradeço a todos vocês pela oportunidade, né? Agradeço a Fundifran pela oportunidade de estar compartilhando essas experiências e cada vez que a gente compartilha experiência, a gente aprende mais. E que vocês também possam colocar em prática tudo isso que nós tentamos aqui fazer o melhor. Muito obrigada.
Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.